bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos ao longo do mês de julho, os capítulos do 7º volume da Roda do Tempo, que eu consegui ler durante este mês também. E na sequência a gente conversa um pouquinho sobre os filmes assistidos por aqui ao longo do mês de julho de 2023. Não sei se vocês já perceberam, mas este aqui excepcionalmente será um vídeo sem cortes. O que aconteceu? Essa é a segunda vez que eu gravo este vídeo, gente. Eu já tinha um arquivo com mais de 1 hora de vídeo gravado, porém sem som, porque acabou a pilha do microfone que eu uso para gravar esses vídeos. Como vocês podem ver, eu sou muito tecnológica, meu microfone é a pilha e acabou a pilha. Então estamos regravando, desta vez vamos fazer aí sem cortes, vamos ver no que é que isso vai dar. Então você puxa aí sua cadeira, fique aí bem confortável, porque este vídeo vai ser longo, a conversa também vai ser longa e enfim. Assim eu aproveito também para treinar para uma coisa bacana que eu vou fazer no mês que vem. A gente vai conversar sobre isso ainda mais pra frente, mas tá, vamos lá então. Mangás, né? Sempre começo pelos mangás. Vocês sabem que eu estou lendo Lobo Solitário, né? Este mês eu consegui ler então mais 2 volumes, li os volumes 15 e 16. Lobo Solitário, um dos mangás mais perfeitos que você vai ler na sua vida, tá? Eu sei que os primeiros volumes estão bem difíceis de conseguir por aí, mas gente, sério, vocês já conhecem aí aqueles aplicativos de mangás, né? Enfim, dá pra ler em scan, né? Com muita boa vontade você vai conseguir ler aí os primeiros volumes. O mangá já está completo, foi publicado inteirinho por aqui, vai até o volume 27. Eu já avancei aí a segunda metade, certo? Pois muito bem, pessoal, nestes 2 volumes que eu li este mês, nós tivemos alguns desdobramentos interessantes. Então, assim, a gente sabe que Itogami, nosso lobo solitário, era o assassino oficial do shogunato. E aí, um belo dia, ele vai ser traído, sua família será dizimada, né? Na verdade, ele consegue salvar o filhinho, né? Que era um bebê de colo ainda, o garotinho se chama Daigoro. E ele, hoje em dia, segue o caminho do meio fumador junto com seu filhinho, certo? O que ele está fazendo aqui neste momento? Ele está meio que fugindo de um clã chamado Yagyu. É isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui para não falar besteira. Aí é só por isso, né? Só porque eu não quero cortar o vídeo. Eu não tenho... Aqui é isso mesmo, Yagyu. Então, este clã tem muito interesse, na verdade vários clãs ali têm interesse nessa posição do governo, porque afinal de contas, Itogami, como assassino oficial, tinha licença para matar, ele é tipo 007 aí, bom, enfim. Esse pessoal aí também acha que essa é uma posição interessante para se ocupar, não é mesmo? Então, você tem o Lobo Solitário vivo ainda, né? Ele escapa da tramóia que foi feita contra ele, e você tem né, enfim, o chefe deste clã muito interessado no fim do Lobo Solitário. Só que assim, esse cara estava usando os próprios meios para procurar pelo Itogami. Só que a partir destes volumes aqui, nós temos esse cara se irritando grandão e dizendo agora chega. Então ele vai usar os meios do governo mesmo para encontrar o Itogami. Isso significa que a partir daqui nós temos cartazes espalhados por todo o Japão com a cara de Itogami e seu filhinho Daigoro também. Então é isso. Então, além de você ter o pessoal do próprio, enfim, o pessoal que trabalha, né, para essa família, você tem também agora os civis, né, muito interessados no prêmio, né, porque as cabeças, aliás, do Ito e do filhinho estão a prêmio. E é uma boa quantia em dinheiro. A gente vai acompanhando as histórias de famílias muito comuns aí que estão, né, cogitando entregar o lobo solitário para conseguir uma grana aí para de repente, sei lá, usar como dote ali no casamento da filha, desde coisas banais assim até um pessoal que realmente precisa de um dinheiro aí para sobreviver mesmo, né? Enquanto isso você tem os mercenários também. Então assim, ele está sendo perseguido, né? Ele e o filhinho estão sendo perseguidos aí pelo Japão inteiro praticamente. E é isso. Este é o momento que nós encontramos aqui os nossos, né, enfim, os nossos personagens principais. E tá bacana pra caramba, gente. Que mangá perfeito. Sem contar que, assim, além da gente ter essa linha narrativa, nós temos também, a cada etapa
da jornada do lobo solitário, ele vai passando por um vilarejo diferente. Então, em cada uma dessas paradas, nós vamos encontrar ali a descrição de como é a vida daquelas pessoas e nós vamos acompanhar alguns personagens dessas vilas também. Uma das histórias mais curiosas aqui desses volumes é quando ele passa por uma ilha que só tem mulheres. E ali é o seguinte, aquelas mulheres são apenas parideiras. E se elas tiverem bebês do sexo masculino, esses meninos são levados pelos pais e são criados ali na família original, né? Agora, se nascer uma menina, a menina fica lá na ilha junto com essas mães. E aí nós temos o Ito passando por ali e elas vão desconfiar muito daquele cara ali naquele momento, porque assim, elas sabem que aquele lugar não fica no caminho de lugar nenhum. É meio que um lugar perdido no mapa ali, entendeu? Então ninguém sabe que aquela ilha existe, a não ser que você precise utilizar aqueles serviços. Então tá, elas estão desconfiadas ali do cara e aí ele vai encontrar uma moça X que ele estava realmente procurando. O que acontece? Ele mata um rapaz que era muito apaixonado pela moça que ele deixou naquela ilha. Então, antes de morrer, esse cara pede pro Itogami parar a maré. E num primeiro momento ele não entende, mas depois ele entende que o nome da moça que ele deixou naquela ilha é a palavra usada para o movimento da maré. Então o nome dela também significava isso, enfim. E aí ele entende que o rapaz tinha pedido, na verdade, para o Itogami acabar com o sofrimento daquela moça. Porque aquela moça, né, foi abandonada naquela ilha, viveria uma vida de amargura, enfim, ela realmente estava muito amargurada. Mas quando ele conta essa história para ela precisa vingar a morte do amado. Então ela vai desafiar o lobo solitário, como nós já sabemos o fim que todas as pessoas que desafiam o lobo solitário têm, você já imagine aí o fim da moça, mas ele cumpre a palavra que ele deu ali pro rapaz, ele para a maré. Essa história acabou comigo, ela é bonita pra caramba, não sei se eu consegui me fazer entender aqui com vocês, mas é uma história muito bonita. Tem várias histórias como esta aqui também, no mangá todinho, e gente, impressionante pra caramba isso aqui. Tem um momento aqui também em que o Hetsudo, né, que é o chefe deste clã, Yagyu, vai confrontar o Lobo Solitário aqui nesses volumes também. Só que o Lobo Solitário tem uma carta na manga, que é aquela carta que ele intercepta nos volumes anteriores aí. É uma mensagem meio secreta, ele ainda tá tentando decifrar aquela mensagem, e ele desconfia de que talvez a tinta que foi utilizada é que seja ali, né, a chave para o segredo daquela mensagem oculta, enfim. Tá ainda tentando descobrir. Mas ele joga um verde pro Hetsudo. Ele diz que vai contar para todo mundo que está presente ali naquele momento do desafio o que aquela carta realmente contém. E aí o Hetsudo meio que deixa o Lobo Solitário, né, seguir o caminho dele para não dizer o que estava escrito naquela carta. Então eu imagino, né, que o roteirista aqui deste mangá vá deixar essa informação lá para os últimos volumes mesmo. Mas assim, a curiosidade só cresce a cada volume pra gente saber exatamente o que é que aquela carta contém. Neste ponto da história, o Ito ainda não sabe o que exatamente está escrito ali. Gente, mangazaço, fica aqui a recomendação. E na sequência eu peguei uma HQ baseada na obra do Robert E. Howard. Então nós temos, até o momento pelo menos, 3 volumes de Conan, O Cimério, saindo pela Pipoca Nanquim. Este aqui é o volume 1. E em cada volume você vai encontrar alguns contos, né, do Howard. E estão adaptados aqui para quadrinhos. Então, não são aqueles quadrinhos clássicos. São quadrinhos que foram feitos a partir dos contos, né, que foram publicados nesses livros de contos, né, do Conan. E aí é o seguinte, este volume 1 aqui, por exemplo, traz 4 histórias, sendo que a última é um espetáculo. A última história se chama A Filha do Gigante do Gelo, sério. Você vai lendo ali a primeira história, a segunda é bacana, a terceira o caldo já engrossa, a terceira história é um espetáculo, gente. Além do Rio Negro, eu achei
sensacional. Mas aí chega a quarta e última história e você fala, caramba, que adaptação bacana. Então, assim, pessoal, peço perdão aí, eu não sou grande conhecedora do universo de Conan, tá? Meu conhecimento para naquele filme do Schwarzenegger, que passava na sessão da tarde quando eu era criança, com cortes, obviamente, mas então, eu já vi um pessoal dizendo que aquele filme não tem nada a ver com o personagem do Robert E. Howard mesmo, é só uma adaptação mais livre, eu não faço ideia se isso é verdade ou não. Mesmo porque, por mais que eu tenha visto várias vezes aquele filme quando criança, hoje em dia eu já não me lembro de lá muitos detalhes, não precisaria rever e comparar aqui com as histórias. Mas você tem a história do Conan, que é esse cimério, esse bárbaro, né, vivendo altas aventuras aí nessa, sei lá, nessa era medieval aqui. Bom, gente, aqui nós temos histórias de espada e feitiçaria, alta fantasia também, você tem todo um sistema de magia aqui também sendo desenvolvido. A história da filha do gigante do gelo é uma história que envolve aí uma lenda de uma deusa do gelo, né? Então, assim, você tem aqui algo de dark fantasy também, porque as histórias são bem cabeludas mesmo, não tão cabeludas nível Berserk, mas quase isso. Então, é uma mistura de elementos dos quais a gente costuma gostar bastante. As cenas de batalha, aqui a gente tem as cenas de uma formação de batalha. Vou mostrar aqui um spreadzinho bacana da batalha mesmo. Gente, é uma parada impressionante aqui, tá? Então, os desenhistas capricharam. O roteiro tá tudo bem redondinho também, mas é aquilo, né? Tá adaptado direto dos livros do autor mesmo, né? Dos originais. Então, imagino que as frases tenham sido transpostas e as histórias resumidas mesmo. Mas é isso aí. Na terceira história, nós temos o Conan lutando contra os Pictos, né? Então, para quem gosta de lendas arturianas, deve se lembrar de que os Pictos, naquela época, já haviam invadido a Bretanha. A própria Morgana, né, meia-irmã do Arthur, é descendente dos Pictos também, né? Isso, claro, a depender da versão da lenda de Arthur que você estiver lendo. Então, uma história bem interessante também. E a história da filha do gigante do gelo, é um espetáculo, gente. Então, aqui nós temos o Conan ficando em situação periclitante depois de uma batalha X. Então, ele vai ficar meio que perdido na neve. E ele vai sonhar, ou não, com a história aqui dessa moça, que é essa deusa do gelo, que está sempre em trajes ínfimos, né, digamos assim, então não posso mostrar muita coisa aqui pra vocês, mas a história é um espetáculo. E, curiosamente, assim, quando ele consegue resolver um entrevero com essa deusa, ele vai acordar, e aí ele vai achar que ele passou dias, né, enfim, nessa aventura aqui com essa deusa. Mas os companheiros que vão encontrá-lo vão dizer assim, que nada, você ficou perdido aí umas 2 horas só, a gente te achou agora e é isso aí, vambora. E aí você fica, né, com aquela duvidinha, né, mas pera lá, isso aqui realmente aconteceu ou foi apenas um sonho? Mas ele tem uma prova de que aquilo realmente aconteceu com ele. É uma história muito impressionante. Então eu imagino que o conto mesmo deva ser igualmente bacana, mas a adaptação nesta HQ aqui vale muito a pena. Então fica aqui a recomendação para vocês. E na sequência eu li, né, para compensar a HQ legalzona que eu tinha lido anteriormente, eu li Museu do Chabuté. Gente, Chabuté é aquilo, né? Se você já tiver lido Moby Dick, Pedaço de Madeira e Aço e Solitário, você pode parar por aí, tá? Gente, nada do que eu li dele depois dessas 3 HQs me foi satisfatório. Esta história aqui é uma história meio meh pra mim. Vai ter gente aí nos comentários dizendo, nossa, mas é maravilhoso, nossa, as reproduções ali das obras de arte, né, porque a história se passa toda dentro de um museu. E é bem aquele motezinho de filme do Ben Stiller, sabe? O que acontece no museu quando as pessoas não estão mais lá, né? Quando o público não está mais lá. Então você tem
as estátuas ganhando vida e caminhando por ali, observando os seres. A gente descobre que enquanto eles são observados pelos humanos, eles estão observando os humanos também. E eles batem papo sobre o que aconteceu naquele dia no museu. Outros ficam ali observando a janela, né, a vida lá fora através das janelas. Você tem os bustos, né, que não tem pernas, então eles têm que ficar paradinhos ali, mas eles ficam fofocando entre si. E é isso, você tem uma estátua que é apaixonada por uma moça de um quadro, você vai acompanhando isso daí, gente. São histórias assim, bem mais ou menos. E reprodução de obras de arte por reprodução de obras de arte, olha só. Qualquer pessoa que desenhe bem vai conseguir fazer isso, sabe? Então não acho que isso seja mérito desta HQ. A única piadinha assim que eu falei assim, ah tá, foi legal. Você tem uma pessoa que chega no museu e vai perguntar para um funcionário onde fica a Mona Lisa. Aí o cara responde, no Louvre. É porque esse aqui, o museu desta HQ não é o Louvre, é o Musée d'Orsay. Então, d'Orsay ou d'Orsay? Acho que é d'Orsay, né? Enfim. Então é um outro museu aí, que é famosaço também, mas enfim, a Mona Lisa fica no Louvre, né? E as pessoas, né, imagino que os turistas confundam o d'Orsay com o Louvre, mas enfim, é isso. Foi a única piadinha que eu falei, ah, legal. Ai, gente, uma história assim bem mais ou menos, bem desnecessária, você pode poupar aí seus cento e poucos reais, porque essas HQs são sempre caríssimas, e comprar uma coisa mais bacana aí, porque realmente não recomendo, tá? Então você aí que leu esta HQ e amou, deixa pra gente nos comentários, né? Opinião sobre livros, sobre quadrinhos, sobre seja lá o que for. Não caia unanimidade, não é mesmo? Pode ser que muita gente tenha amado esta HQ, não foi o meu caso. Aliás, como eu disse pra vocês, parei ali no Solitário, né, sei lá, acho que foi a última HQ muito boa do Chaboté que eu li. Dali pra frente foi uma ladeirinha abaixo, tá? Muito bem, vamos então à roda do tempo. Como eu disse a vocês no comecinho do vídeo, estou aqui no 7º volume. 7º volume, minha gente. No mês passado, eu consegui ler apenas o prólogo, né? Porque o prólogo deste volume tinha mais de 50 páginas, né? Esse mês eu consegui avançar até o capítulo 10. E, infelizmente, eu não tenho muitas novidades, porque, assim, os inícios desses volumes da Roda do Tempo são sempre aqueles momentos de vamos ver o que é que os nossos personagens estão aprontando, né? Então a gente vai acompanhando ali os personagens, vai ver o que é que eles estão fazendo, é sempre aquela criação de ambiente para algo que vai se desenvolver ali na frente. Então, a única diferença bacana que houve aqui neste volume é que ele me deu a impressão de ser um volume sobre o Perrin, já que os primeiros capítulos trazem o Perrin como personagem principal. E aí nós temos todo um entreveirinho ali entre ele e a esposa, né? Porque ele é casado com a Fail, né? Então, assim, você tem o Perrin, que é um pós-adolescente, ele deve ter o quê aqui? Uns 20 anos no máximo, né? Casado com uma moça que é um pouco mais velha do que ele. Ela é uma princesa, ela é uma guerreira, então assim, ela é uma moça muito mais preparada, né, pra vida do que o próprio Perrin. Mas aí a gente para e pensa, não, mas pera lá, o Perrin, tudo bem, ele é um pós-adolescente, veio lá do Two Rivers, né, sei lá, aquele vilarejo onde ele morava lá com o Matt, com o Rand, vivia uma vidinha pacata até o início da história, né, a roda do tempo começar a girar aqui pra eles, né. Enfim, tá lá o Perrin, né? Mas agora a gente sabe que ele é um lobo, então ele comanda um exército ali também, então, enfim, tá tudo bem, né? Os dois ali se entendem. A questão é que no começo deste volume ele tá tratando com as Aiel, que são aquelas moças que andam meio que seminuas, né? Então assim, elas não podem vestir nada que as confundam com outras pessoas de outras, sei lá, de outros grupos, né? Então elas meio que usam trajes ínfimos ou não usam nada mesmo, e elas são belíssimas. Então assim, fica meio complicado de prestar atenção, né, no que você tem que fazer com essas meninas por perto. No caso do Perrin ali, é um homem casado, um homem sério, mas a Fail tá desconfiando muito desse rapaz. E ciumenta pra caramba, ela já tinha demonstrado ciúme nos volumes anteriores. Aqui no comecinho, eles vão ter uma discussão até meio feia e tal, mas que acaba bem, assim, né? Então, você tem esse momento de DR aqui entre os dois.
Aí nós temos o Rand, voltando a ser o Rand aqui no começo, fazendo vários nadas. E o último capítulo que eu li este mês já foi bem mais interessante. A gente tem a Egwene entrando lá naquele mundo dos sonhos e ela vai conversar com as Aes Sedai do outro grupo, porque houve uma cisão, né? Então você tinha as Aes Sedai que subiram ao trono de maneira indevida, digamos assim, e você tem as outras Aes Sedai que não concordam com o que foi feito. Essas Aes Sedai legais, né, nomearam a Egwene como Amyrlin Seat. Então ela agora é a chefona das Aes Sedai. Ela tá lá naquele sonho, no primeiro momento, comunicando às demais que ela foi escolhida, né, a Amyrlin Seat daquele outro grupo. Dali a pouco o sonho muda e ela é quase puxada para um sonho do Gawain, que é aquele filho da Morgase, irmão da Elaine, que está tentando vingar a morte da mãe. Nesse momento aqui, por algum motivo, ele também acha que a Elaine morreu e que o Rand matou as duas, né? Então ele está tentando se vingar do Rand. Ele está formando um exército para isso, né? E aí, neste sonho, ela meio que sente o Gawain tentando puxá-la, né? Provavelmente porque ele está sonhando com ela, mas ela consegue se desvencilhar. A questão é que no final deste sonho, mais pro final deste sonho, ela começa a entrar num sonho meio psicodélico, assim, ela começa a ter umas visões que não são lá muito explicadas. De vez em quando eles têm isso. Geralmente é o Matt, né, que tem essas visões esquisitas aí também, mas nesse momento nós temos aí a Egwene. E aí ela vai sonhar com o Gawain ferido, né, em frente a uma bifurcação em Y. Então, se ele pegar o caminho A, ele vai viver uma vida longa, feliz e próspera, e se ele pegar o caminho B, ele vai morrer logo. Outra coisa que ela vê também é uma ave, acho que é uma águia, meio que bicando, né, o corpo dela mesma, e aí a partir daquele momento ela meio que se funde com essa águia. As visões são meio terríveis, assim, mas não tem significado, né, o sonho, né, o capítulo meio que se encerra sem dar resposta nenhuma. Imagino que ao longo do livro, né, a gente vai ter essas respostas. Ela sonha qualquer coisa sobre o Rand também. Bom, enfim, é um sonho bem enigmático. Capítulo 10 realmente deu uma compensada aí nos capítulos anteriores. Então é isso, o ritmo da Roda do Tempo é esse aí, pessoal. Quem tá me ouvindo agora e ainda não começou a ler os livros, tem interesse, gosta de livros de fantasia e tudo mais, saibam que o ritmo é esse aí. E vale a pena, porque realmente, na segunda metade, quando os entreveros começam a acontecer e a gente, né, começa a acompanhar aí os momentos de ação até o desfecho, vocês vão ver que vale a pena, né? A gente realmente precisa desse monte de informações, né, que são jogadas no nosso colo ao longo dos primeiros capítulos, na primeira metade praticamente, para chegar ali na frente bem informados, né, e já com a ideia completinha na cabeça. Enfim, é isso. Vamos continuar aí no mês que vem. Se tudo der muito certo, eu termino o volume 7 em agosto. E na pior das hipóteses, a gente vai conversar um pouquinho sobre os próximos capítulos que eu conseguir ler, certo? Então tá, Roda do Tempo. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os filmes assistidos ao longo do mês de julho. Deixa eu tomar aqui meu cafezinho que estava esfriando, porque sim, eu espero meu cafezinho esfriar. Eu odeio queimar a língua tomando café, gente. Mas então, vamos lá então. Eu fiz aqui a listinha dos filmes assistidos ao longo do mês de julho. Não assisti nenhuma série, não deu tempo, gente. Nem me lembrei de séries. Eu ainda preciso assistir a última temporada de Stranger Things. Vou ver se agora em agosto eu consigo fazer isso. Mas então, indo na ordem aqui, eu acho que foi mais ou menos a ordem que eu assisti esses filmes. Vou começar pelo Troco. O Troco é um filme do Mel Gibson. Se você não gosta do Mel Gibson, não sei se a gente pode ser amigos, hein? Gente, eu gosto pra caramba do Mel Gibson. Então, O Troco é um filme curto, de ação, é um filme não é exatamente de máfia, mas o Mel Gibson é um tipo de... sei lá o que ele é. Um tipo de criminoso. Digamos que ele presta um serviço ali para uma gangue X, né, para uma organização X, e aí ele precisa, né, receber o pagamento. Vamos supor que o grupo do qual ele fez parte ali para aquela ação
né, juntinhos, fossem receber, sei lá, 200 mil dólares, mas a parte dele é só 50 mil, agora já não me lembro o valor certo, ele repete 1000 vezes ao longo do filme, não guardei, mas enfim. E aí, o filme é meio que um Big Lebowski por conta disso, né? Então, Mel Gibson só quer os 50 mil dele, né? É mais ou menos do mesmo jeito que o Dude só quer o tapete dele de volta naquele filme. E é isso. É um filme de ação, é um filme curto, como eu já falei pra vocês, e é um filme que não envelheceu bem, principalmente pela estética. Aqueles filmes do comecinho dos anos 2000, que tinham aquela cara de filme noir, né, tinha aquele filtro escurecido, é quase um, sei lá, Sin City, mas o Sin City tinha uma estética diferente, né, própria dos quadrinhos mesmo. Esse filme, O Troco, dá a impressão de que você tá lendo uma graphic novel por conta do ritmo, as piadinhas, enfim, é um filme legal. Se você gosta de Mel Gibson e nunca viu esse filme, eu não sei porque eu levei tanto tempo pra ver. Eu me lembro das propagandas deste filme no SBT, mas acabei nunca vendo. Vi agora, achei satisfatório. Depois eu assisti um filme chamado Guerreiros, acho que é esse o nome em português. É um filme sobre uma família disfuncional, uma família que foi desfeita por conta do alcoolismo do pai. Então, os meninos, né, os 2 filhos, lutavam quando mais jovens e o pai era meio que o técnico dos 2. Mas enfim, todo mundo se perdeu aí ao longo do caminho. É uma história horrorosa, assim, né? A mãe adoece, aí um deles, né, um dos irmãos, vai cuidar da mãe, o outro perde contato. Então, assim, é uma família cheia de muita amargura, né? E agora, nesse momento que nós estamos acompanhando nesse filme, já tá todo mundo adulto, o pai já é um senhorzinho de idade e ele já tá há muito tempo sem beber, está tentando recuperar, né, retomar o relacionamento com os filhos, mas os filhos estão quebrados, né, em todos os sentidos, inclusive no financeiro. Então, eles veem numa competição de luta mesmo a chance de ganhar algum dinheiro. Só que, lembra, né, eles estão sem ter contato um com o outro ali, acaba que os 2 irmãos vão participar da mesma competição. E a última luta será entre os 2. Então, de certa forma, é um filme muito bonito, porque ele tem uma mensagem bacana ali no final. E é bonito também porque ele tem uma trilha sonora muito boa com músicas do The National. Então, é um filme é muito tocante, tá? Então, talvez você deva preparar os lencinhos, né? Se você for uma pessoa muito sensível. Mas, assim, é um filme legal. Ele tem um ritmo bom, tem pancadaria, né? Como não poderia deixar de ser. É um filme sobre luta. Eu não sei se é MMA o que eles lutam ali. Eu acho que é algo desse tipo. Sou péssima para essas nomenclaturas, mas enfim, vocês me perdoem aí. Mas o filme é muito bom, né? Um dos irmãos é o Tom Hardy, o pai, né, idoso ali é o Nick Nolte, né? Eu sempre me lembro daquele filme. Ai, gente, com o Martin Short. O Fugitivo, acho que é esse. Bom, enfim, é um filminho que passava na sessão da tarde quando eu era criança. Então é isso, é um filme bacana. Vale a pena. Esse eu recomendo bastante. Depois eu assisti um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Um filme com Schwarzenegger, né? Falei dele hoje, né? Falando ali do Conan. O filme se chama Fim dos Dias. É um daqueles filmes da virada do milênio. E, gente, pelo amor de Deus, que filme ruim. Eu não sei se o filme é ruim ou se Schwarzenegger era ruim. E aí tudo que ele fazia deixava, né? Ficava ruim por conta dele. Sei lá, é um filme horrível. Você tem o diabo encarnando ali no Gabriel Byrne, o que é curioso, porque nessa época aqui, o Gabriel Byrne era o padre daquele filme Stigmata com a Patricia Arquette, que era um filme que eu gostava, aliás. Aqui, tudo bem, né? Você tem o diabo encarnando no Gabriel Byrne e tentando engravidar uma moça para que ela tenha o filho do diabo. Seria o Damien aí desse, enfim, desse contexto. E por algum motivo você tem o Schwarzenegger investigando a presença do diabo. Só que ele é um cara descrente, ele perdeu a família e ele, enfim, brigou com Deus, esse tipo de coisa. Então ele é um descrente. Tão descrente que ele vai descarregar armas e armas, né, em cima do diabo. Até ele perceber que não dá pra matar o diabo, né? Enfim, gente, o filme é péssimo. Um daqueles filmes pra você assistir se você, sei lá, tá com tempo livre.
Não sei porque que eu vi esse filme, meu Deus do céu. Bom, enfim, tá. Talvez, né, quem assistiu esse filme aqui na época em que ele foi lançado, naquele contexto de bug do milênio e fim do mundo e não sei o que lá, de repente pode ter achado esse filme interessante. Mas não foi meu caso, eu vi este filme 23 anos depois. Então, não funcionou. Depois, gente, eu vi um filme com o Antônio Bandeiras. E eu tô até agora tentando me lembrar de algum outro filme de Antônio Bandeiras que eu tenha assistido na minha vida e não consigo me lembrar. Então acho que esse foi o primeiro. E é um filme bom, viu? Vou recomendar bastante aqui pra vocês. Um filme chamado 13 Guerreiros. É uma história que se passa na época dos Vikings, né? Então você tem o Antônio Bandeiras, que é um mercador árabe, indo fazer negócios ali com os Vikings por algum motivo. E aí, no fim do dia, eles estão reunidos ali numa taverna, aquela coisa toda. Você tem uma bruxa local que vai meio que fazer uma profecia ali de uma luta que vai acontecer ali na frente. Na verdade, tá todo mundo já se preparando, os vikings, né? Estão se preparando para essa luta. E ela diz ali que 13 pessoas que estão ali naquele estabelecimento vão precisar lutar contra esse pessoal que vai vir aí. E aí tem 12 vikings. Fica faltando uma pessoa. E aí o 13º guerreiro é o Antônio Bandeiras, né? Como não poderia deixar de ser. Só que assim, ele não é um guerreiro, ele é um mercador. Então, ele tá meio que perdido ali no meio, mas ele vai. Ele aceita a missão e vai. E aí, deixa eu tirar aqui o barulhinho do telefone. E aí ele vai convivendo com os vikings, vai aprender a língua deles, vai aprender a lutar e vai, né, se virando ali. O filme é, como é que eu vou dizer? É um filme de aventura, num ritmo muito bom, e é uma história bacana de se acompanhar. Então, assim, é um filme bom. Ele não é maravilhoso, não é espetacular, mas é um entretenimento de qualidade. Então, se você tá procurando alguma coisa bacana para assistir, se você gosta de histórias de vikings, ó, vale a pena dar uma olhada nesse filme. Um filminho bem feito, né? As atuações são bacanas. Você tem o... Gente, qual é o nome do Dr. Zhivago? Esqueci o nome dele agora. Ele tá nesse filme também. É um filme muito bom. Pode ver tranquilo. Não é maravilhoso, como eu disse pra vocês, mas é, né, uma satisfação garantida aí. Filminho bem feito. Depois eu assisti de novo um filme que eu vi na época do lançamento. Eu fui ao cinema. E eu saí arrasada do cinema, achando que, sei lá, não há esperança para a humanidade. O filme se chama Closer. Vocês já devem ter visto esse filme, que ele ficou bastante famoso. A música ficou bastante famosa. Aqui no Brasil, acho que teve duas versões, tiveram, né? Duas versões dessa música horrorosas. Mas a música é boa. Tô falando da Blower's Daughter, do... Gente, qual é o nome dele? Damien Rice, né? Então, a música é boa. O filme é bom. Salvo engano, o filme é baseado numa peça de teatro. Aliás, é uma peça de teatro. E você tem dois casais que vão meio que se cruzar. É um filme adulto, propriamente dito. Então você tem discussões adultas ao longo do filme todo. O interessante de se acompanhar nesse filme é que, assim, todos eles são brutalmente honestos. Então, em meio às discussões, todos eles dizem o que estão pensando. Mesmo quando eles hesitam um pouco para dizer alguma coisa, eles são forçados pelo outro e aí eles dizem aquilo que eles estão pensando. O que é uma coisa interessante, porque você vai passar por situações na vida em que as pessoas vão dourar a pílula, até mesmo durante discussões. Então, é meio que você vendo a vida como ela é, né, nesse filme. E os relacionamentos são muito complicados. Gente, eu saí do cinema arrasada quando eu vi este filme. E aí eu evitei esse filme desde então, mas enfim, fui convencida a assistir novamente. E assim, é um filme bom, né? Eu sou obrigada a recomendar, a recomendar e a reconhecer, né? Então, obrigada a recomendar. Não sou tão obrigada assim. Mas enfim, tô aqui pra recomendar pra vocês caso vocês não tenham visto ainda. É um filme interessante. Os diálogos são, como eu falei pra vocês, são bem pesados. E, gente, é aquilo ali. Não tem como fugir daquilo ali. O que eu posso dizer pra vocês é que a figura do Jude Law me irrita profundamente neste filme. Então só posso dizer pra você que você não quer ser o Jude Law, você quer ser o Clive Owen aqui nesse filme, tá? Mesmo porque o Clive Owen é o cara que consegue ler todo mundo
entende a situação melhor do que ninguém, e ele meio que manipula a situação a seu favor, obviamente, mas assim, ao fazer isso, ele está ajudando aquelas pessoas de certa forma também. O filme é interessante, mas gente, bom, enfim, é um choquezinho de realidade por meio de um filme de Hollywood, se é que vocês me entendem. Vale a pena assistir caso não tenham visto ainda, acho que meio difícil, né, que vocês não conhecem esse filme. Ficou muito famoso mesmo durante um tempo aí. Então tá, depois de volta a filmes horríveis que eu não vi, né, porque esse mês, por algum motivo, eu preenchi várias lacunas de filmes antigos que eu não tinha visto ainda. Eu vou precisar fazer uma pausa forçada, porque a bateria está para acabar. Vou ter que trocar a bateria, mas esse vai ser o único corte deste vídeo. Já volto. Pronto, de volta. Como eu ia dizendo, o próximo filme ruim que eu assisti esse mês é um filme chamado O Especialista. Como Rambo, Sylvester Stallone e com a Sharon Stone. Então, o Stallone é tipo um ex-policial, ele estava investigando narcotráfico na Colômbia ou algo do tipo. E aí algo dá muito errado ali logo no comecinho do filme, e aí a gente já tem um corte, ele já tá, sei lá, em Miami, trabalhando como investigador privado, bom, enfim. Ele é um investigador por aluguel, sei lá, gente, esqueci agora. Meu Deus, eu não posso cortar. Vai aparecer escrito aqui, ó, a profissão do cara. Mas tá, ele vai ser contratado, né, como investigador particular pela Sharon Stone. E aí é mó dramalhão, assim, quando ela era criança, os pais foram mortos por uma organização X aí. E aí ela se lembra direitinho o rosto das pessoas que mataram seus pais, porque ela era pequena, estava escondidinha ali, eles não a viram, enfim. E aí agora ela quer se vingar desse pessoal. E aí é isso, como é que ela vai se vingar desse pessoal? Ela vai contratar o Stallone, mas aí o Stallone tá assim pra ela, não, você não deve se envolver com isso. E aí ela diz, se você não vai me ajudar, então eu vou me ajudar sozinha. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai seduzir essas pessoas, não é mesmo? Porque é isso que ela faz, ela é a Sharon Stone, ela seduz pessoas nos filmes. E aí, pra vocês verem, né, como ela foi uma atriz meio mal aproveitada durante muito tempo. Eu sempre me lembro dela no Cassino. Era boa, gente. Naquele Cassino ela tá muito boa. E depois eu vi uns filmes dela mais fazendo papel de mãe de adolescente, assim. Tem um filminho muito legal dela com a Gillian Anderson, que elas são mães de meninos. Um dos meninos tem problema nas pernas. Gente, é um filme tão bonitinho. Eu vou me lembrar o nome desse filme, vou deixar aqui pra vocês. Enfim, ela era boa atriz, mas durante muito tempo ela foi a loura gostosa dos filmes, né? Vocês se lembram dessa fase, né? Instinto Selvagem, né? O que é a Cruzada de Pernas da Sharon Stone? Quem nunca viu aquilo? Não é mesmo? Então tá bom. Aí é isso, é um filme do Stallone fortão aí, né? Pegando a Sharon Stone. Basicamente é isso. Uma desculpa para Stallone dar uns amassos na Sharon Stone no cinema. Basicamente é isso aí. E aí você tem cenas de banho dos dois. E, curiosamente, o Stallone aparece muito mais do que a Sharon Stone. Isso não é exatamente uma reclamação, veja bem. É só uma constatação. Achei curioso. Coisas do cinema dos anos 90, não é mesmo? Mas é isso. A história é insossa, né? Então, assim, eles trocam umas mensagens de áudio antes de existir o WhatsApp. Veja bem, eu não sei como é que eles faziam isso. Mas o cara grava, né, umas ligações que ele faz ali com a Sharon Stone, depois ele fica ouvindo aquilo e sonhando com ela. Tem umas paradas bizarronas, assim, nesse filme. E tem isso, né, deles tentando, né, vingar aí o que aconteceu com essa menina, né, quando ela era uma menina, agora ela é uma adulta e ela tá sendo usada por esse pessoal. E, gente, eu acho que é isso aí. Eu vou parar de falar desse filme porque eu vou me enrolar. Sei lá, a história é nada. É uma desculpa para ver Stallone com Sharon Stone. É isso. Se você tá precisando dessa desculpa, pode ver esse filme. Eu não sei porque eu vi esse filme. Sinceramente. Tô recomendando? Não. Vamos pro próximo. O próximo filme, também sucesso do Supercine, chamado Dormindo com o Inimigo. Este é um filme da Julia Roberts. Então, no começo dos anos 90, ela fazia muitos filmes
Ela era sempre a mocinha, vocês devem ter pegado aí essa fase. Meu filme favorito da Julia Roberts nessa fase nem era um desses filmes em que ela era mocinha, não. Eu gostava muito de um filme chamado Flatliners. Eu não lembro como é que ficava em português, mas eles eram jovens estudantes de medicina que estavam tentando descobrir o outro lado. Então eles meio que se matam e aí os amigos ficam tentando trazer a pessoa de volta, né, para ver se ele tem uma visão, né, quando ele acorda, né, quando eles acordam, para saber se eles tiveram uma visão clara ou não do que é o outro lado. É mais ou menos um filme de terror, é interessante. Eu acho que é do Joel Schumacher. É um filme bacana, viu? Vocês podem ver esse aí que é muito bom. Bom, Dormindo com o Inimigo já é uma fase posterior aí da Julia Roberts, já muito famosa, fazendo o papel dessa moça que sofre abuso em casa, né? Enfim, ela tem aí um problema de violência doméstica e ela resolve dar um basta. Então ela foge à própria morte. O curioso a respeito dessa história é que ela espera o momento certo para colocar um plano em prática. E quando você entende exatamente o que foi que ela fez, né, como foi que ela forjou a morte dela, você vai vendo que ela é uma pessoa muito paciente, porque ela teve de esperar o momento certinho e perfeito para que aquilo ali pudesse ser feito. E ela espera, ela é paciente pra caramba, ela sofre pra caramba. Enfim, consegue escapar desse marido, pega um ônibus e vai pro interiorzão. E aí tá lá vivendo a vidinha dela super tranquila, mas um belo dia o marido, né, descobre que a esposa ainda tá viva. E ele vai lá tomar satisfações. A única coisa estranha aqui neste filme é a escolha que ela faz, né? Tudo bem, ela vai escolher um rapaz que é diametralmente oposto daquele ex-marido abusivo. Mas é um rapaz tão chato que você fica assim, sério mesmo, Julia Roberts? É aquilo, né? A mudança de ares e é exatamente o contraponto ali, né? De uma figura para outra. O filme tem um final, assim, meio, vamos dizer, meio agitado, né? Não quero dar spoiler para alguém que se interesse pela história, mas assim, a sagacidade da moça é interessante e a paciência dela, a resiliência, né? Sei lá. É isso aí, o filme é interessante. Não é nenhuma maravilha do cinema, mas é uma historinha redonda. É aquele tipo de filme baseado em livro da Nora Roberts, sei lá, tô chutando aqui uma autora, mas eu apostaria que o roteiro foi adaptado de um desses romances aí dos anos 80. Filme bem redondinho, pode ver que é bacana também. E aí depois, eu não posso dizer que eu revi esse filme. Eu me lembro de cenas desse filme, mas eu acho que as cenas que eu me lembro é por conta do videoclipe da Whitney Houston. Então, eu assisti o Guarda-Costas, mais um filme do comecinho dos anos 90 que eu simplesmente deixei passar. Existe um motivo para eu ter deixado passar esse filme. Gente, é um filme bem fraco, né? Ó, vou te falar uma coisa. Se você assistiu esse filme na época e amou, deixa ele pra lá, não vê de novo não. Porque ele não envelheceu bem. Ele não tem um ritmo bacana. Nem todas as músicas que foram utilizadas nesse filme são legais. E, sei lá, o figurino também não envelheceu bem. É a história daquela diva, né? Cantora, atriz, modelo, sei lá, que é a Whitney Houston aqui na história. Né? Então ela é uma super celebridade da sua época e ela sofre um atentado. Alguém manda uma bonequinha que vai explodir no camarim dela. Então, assim, a partir desse momento ela precisa de um guarda-costas. E aí o pessoal do staff dela resolve contratar o melhor guarda-costas da face da Terra, que é um cara que já tinha trabalhado pro governo, mas aí não fica muito claro, ou pelo menos eu posso ter dormido nessa hora. Então eu não peguei essa explicação. Mas deve existir um motivo muito bom para esse cara não trabalhar mais pro governo e tá trabalhando como guarda-costas X aí pelo mundo. Então ele vai ser contratado para ser o guarda-costas dessa moça. É o Kevin Costner. Ele não dá um sorriso o filme inteiro. A Whitney Houston também tá chata pra cacete no filme. Que mulher chata. Ai, mas aí você tem que entender o contexto. Não, ela é muito chata. Sério mesmo. Os dois estão chatões, né? O Kevin Costner também, pelo amor de Deus. Mas por incrível que pareça, eles vão se apaixonar aqui num dado momento. Você vê que não temos código de ética, não é mesmo? E aí tá tudo certo, o guarda-costas vai ficar aí com sua cliente. Mas digamos que o final não é o final de uma história de amor, assim. É mais uma paixão, né, que você acompanha ali nesse filme.
E aí você tem, né, o Kevin Costner colocando a mão na consciência e dizendo assim, não, pera lá, este é o meu trabalho. E aí a vida segue, né, ele faz ali o que ele tem que fazer, protege a moça ali de novos atentados, digamos assim, e a vida segue, e é isso aí, ele volta por algum motivo a trabalhar pro governo. Gente, não faz o menor sentido, mas tudo bem. É uma desculpa pra você acompanhar não é uma comédia romântica. Sei lá, que tipo de filme é esse? É um romance? Não dá pra dizer, porque, como eu disse pra vocês, não achei que fosse uma história de amor propriamente dita. É mais uma paixonite mesmo. Enfim, sei lá. Veja aí esse filme se você quiser, mas eu estou avisando, ele não envelheceu bem. Ele tem cara de videoclipe do comecinho da MTV. Então, tem gente dançando o tempo todo mundo exagerado. E assim, você tem uns twistzinhos aí também, enfim, no enredo, que não convencem. Sei lá, é um filme muito fraco, muito ruim. É como se fosse um videoclipe infinito da Whitney Houston. Ai, é chatão, não gostei não. Mas enfim, as músicas são boas, algumas delas, né, são boas. E por fim, fui ao cinema assistir Oppenheimer. E sim, eu adorei este filme. É um filme de 3 horas de duração. Poderia ter mais, porque eu não vi o tempo passando. Então, assim, eu não olhei para o meu relógio em nenhum momento deste filme. E nós estávamos na pior sala de cinema possível. Pensa numa sala plana, a gente olhando pra cima, assim, pra ver o filme. Tá, tirando isso, o filme é excelente. Então, eu nem senti o tempo passar, como eu disse pra vocês. Você tem o Cillian Murphy fazendo o papel do Oppenheimer, que é um ator excelente, é um dos melhores atores que a gente tem hoje em dia aí, né? Nessa geração aí, digamos. Você tem um elenco cheio de gente famosa, é aquela coisa de a cada 5 minutos aparece um rosto que você já conhece de outros filmes, né? Então, sei lá, acho que o pessoal faz fila pra participar dos filmes do Christopher Nolan, né? Esse filme eu achei muito bom. O anterior dele eu não gostei não, viu? Aquele Tenant. Eu nem terminei de assistir, tá? Pra falar a verdade. Mas não gostei. Bom, este aqui eu achei sensacional. Então você vai acompanhar a história do Oppenheimer, que é aquele cara que comanda uma equipe. Na verdade ele não é o criador, né? Mas ficou conhecido como o pai da bomba atômica. Mas ele comanda a equipe que está realmente trabalhando ali para produzir esta bomba. É, tudo parte ali da teoria da relatividade do Einstein, mas assim, Einstein é só um detalhezinho aqui na história. Ele aparece, é um personagem até bem interessante aqui no filme também, mas, enfim, é um filme baseado na biografia do Oppenheimer, ele é o personagem principal. Então você vai acompanhando a trajetória dele até ele se tornar o cabeça do projeto Manhattan, e ele vai comandar essa equipe que vai sim produzir a bomba atômica, eles vão testar a bomba. A cena do teste é muito interessante, então você meio que vê o que aconteceu em tempo real. Então você tem aquela explosão que primeiro, né, traz ali o visual e depois de um tempo você tem o som da explosão. Isso eu achei sensacional. E aí depois disso você tem os desdobramentos. Então eles produzem a bomba, testam a bomba, agora está na hora de usar a bomba propriamente dita. E aí né, enfim, é neste processo que nós teremos as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Você tem toda a explicação do porquê aquilo foi feito. Se isso te convence ou não, se você é a favor ou não importa, porque é um filme baseado num momento histórico. Você está acompanhando aquilo ali aconteceu e pode não ter sido exatamente do jeito que foi mostrado no filme, obviamente a gente tem um trabalho de entretenimento, né, em última instância também, mas você tem uma representação daquilo que aconteceu. Ao longo do filme você vai acompanhando meio que um julgamento do Oppenheimer, e é só lá na frente que você vai realmente entender o que é que está acontecendo com ele. São 3 horas de filme, então prepare-se. E você tem como contraponto do Oppenheimer um cara chamado Strauss, que é o Robert Downey Jr. Gente, eu demorei umas 3 cenas pra perceber que era ele. Eu gosto pra caramba do Robert Downey Jr. Eu acho que ele é um ator meio mal aproveitado. Ele aparecia como ponta nos filmes do John Hughes.
Depois ele começou a fazer uns filmes também como, né, um dos atores principais. Eu me lembro dele no Less Than Zero. Que mais? Tem outros filmes dessa época. Tem o Charlie Chaplin também. Ele faz o personagem principal. Ele é o Charlie Chaplin, aliás. E ele foi aparecendo aqui e ali. De repente ele deu um sumidão. Porque ele teve um problema sério com drogas. E aí ele volta e faz uns filmes bacanas também. É que logo depois ele entra pra Marvel e aí ele me perde. Porque eu e Marvel, né? Gente, olha só, qualquer dia desses eu me comprometo a fazer uma maratona de Marvel, tá? Vou assistir todos os filmes na ordem proposta aí, vamos ver no que é que vai dar. Mas eu não me dou muito bem com esses. Já vou lhes adiantando que não me dou muito bem com esses filmes. Pra mim, todos eles são iguais, né? Enfim. E eu sempre achei que ele fosse assim um ator meio mal aproveitado. E você vê um filme como esse, a atuação dele num filme como esse, você fala, cara, tá aí, ó, continua fazendo. Para com esse negócio de Homem de Ferro, eu ia falar Homem-Aranha. Mas acho que ele tá no Homem-Aranha também, né? Ah, sei lá, gente, pelo amor de Deus. O homem é bom. E isso, que ele tá num filme cheio de atores, né? Sei lá, você tem o Kenneth Branagh sendo resgatado do limbo pra aparecer nesse filme também. Você tem o... Gente, eu esqueci o nome dele. O cara do Penny Dreadful, né? O lobo do Penny Dreadful, um dos personagens principais aqui nessa história. Então você tem uns atores muito bons, né, aparecendo ali. E você tem um detalhe também a respeito de um personagem que é um observador. Ele aparece pontualmente e ele tá sempre observando o que tá acontecendo. E no final do filme é ele quem resolve tudo. É o personagem do... Esqueci o nome dele, obviamente. É o Mr. Robot. Ou o Fred Mercury. Enfim. Esse é o ator, né, que vai fazer aí o personagem que vai resolver a parada toda. É aquele tipo de pessoa que só observa, mas quando o bicho pega, é ele quem levanta e resolve. Esse tipo de pessoa é interessante. Enfim, tive que fazer um corte aqui porque eu me perdi, gente, vocês me perdoem. Mas então, eu ia falar a respeito do som do filme. Que eu notei em diversos momentos a trilha sonora mais alta do que as vozes dos atores. Mas aí eu atribuí isso à porcaria da sala em que nós estávamos, né? Gente, que sala ruim. Isso num Cinemark. Mas então, atribuí o som ruim à sala e segui minha vida. Mas aí, antes de gravar este vídeo aqui, eu tava aqui preparando luz e tudo mais, eu botei um vídeo do Chris Stuckman sobre Oppenheimer. E ele falou a mesma coisa, que em diversos momentos o som, né, da trilha sonora, que é ótima, tá? Muito boa a trilha sonora, em cada cena você tem uma mudança ali de musiquinha de fundo. Ficou muito bom, gente. Mas aquilo, né, que eu falei pra vocês, em alguns momentos o som da trilha sonora excede o som das vozes. E aí ele comenta isso, e ele diz, inclusive, que ele assistiu ao filme em um cinema IMAX. E parece que esse filme foi feito para IMAX mesmo. Então, mesmo lá, ele notou isso também. Então, acredito que isso seja um problema. Ele, inclusive, comenta... Vou deixar o link pro vídeo do Stuckman na descrição. Ele, inclusive, comenta que o filme anterior tem esse mesmo... Do Christopher Nolan, obviamente. Tem esse mesmo problema também. E parece que um dos Batmans também tinha esse problema. Não sei se é proposital, imagino que seja. Pra dar uma dificultada aí, sei lá, pra você prestar mais atenção naquilo que tá sendo dito. Mesmo porque a gente precisa pensar que o público de países de língua inglesa não lê em legenda, né? Nós lemos, né? A legenda tá lá, você lê, mesmo que você não precise. Então é uma vantagem nossa nesses momentos, mas aparentemente é uma coisa que este diretor faz aí de propósito. Outra coisa que eu ia comentar com vocês também é a questão do filme ser anticomunista. Que bom, porque pessoas como eu estão cansadas de levar lição de moral no entretenimento que consome. Então, pra mim, isso é um sopro de ar fresco, tá? Não vou reclamar disso, não. Pra mim tá ótimo. E que mais? Ah, gente, a história é muito boa, né? Você tem uma figura que, de certa forma, foi cancelada em sua época, e você tem a virada. E você tem pelo menos 2 momentos neste filme de cenas que vão se espelhar. Então, a primeira delas, você tem o Oppenheimer indo conversar com o presidente Truman, e aí num dado momento ele diz ali, ou dá a entender que ele estava se sentindo muito culpado pelo que tinha acontecido em Hiroshima e Nagasaki.
E aí o presidente diz assim pra ele, olha, ninguém tá preocupado, né? Ninguém quer saber de quem foi a ideia para a bomba, quem foi que criou a bomba. As pessoas estão preocupadas, né, estão se importando com quem mandou apertar o botão, né, que tinha sido ele. Então, quem criou a bomba não é tão importante quanto a pessoa que usou a bomba. Então, você tem esse momentozinho de autoimportância sendo quebrada, digamos assim. E aí, mais um pouquinho pra frente, você tem o Strauss aí, né, que é o Robert Downey Jr., ouvindo praticamente a mesma coisa de um assistente. Então ele se lembra muito de uma cena que aconteceu lá com ele, em que ele leva o Oppenheimer para falar com o Einstein, e os dois conversam um pouquinho, dali a pouco o Einstein sai meio injuriado, passa por ele, nem olha pra cara dele. Então ele acha, desde aquele, faz, sei lá, 30 anos que aquilo aconteceu, ele acha que aquele cara, né, que o Oppenheimer falou mal dele pro Einstein. Ele tá com isso na cabeça até hoje. E ele diz qualquer coisa a respeito disso pra esse assistente, o assistente diz pra ele o seguinte, ó, imagine, né, será que eles não estavam ali conversando sobre qualquer outra coisa mais importante do que você? E, enfim, a cena é cortada meio que aí. Mas é isso, são duas cenas que se espelham. Deve ter outros momentos ao longo do filme também que vão trazer essa quebra da sua autoconfiança, entendeu? Que eu achei sensacional. É uma das coisas que são trabalhadas nesse filme também. E é um filme muito longo, né? Tem muita informação e não é um filme para se ver uma vez só. Você tem que ver mais vezes, realmente, para apreender tudo aquilo que foi dito. Filme muito interessante, gente. Vejam mais de uma vez também, porque vai valer a pena. E é isso. Esses foram os filmes assistidos ao longo do mês de julho. No mês que vem eu volto para continuar conversando com vocês sobre Lobos Solitários, sobre os próximos quadrinhos, sobre o 7º volume da Roda do Tempo. Será que eu vou conseguir terminar este livro no mês que vem? A saber, não é mesmo? Mas é isso então, vou ficando por aqui. Mas antes de encerrar este vídeo, que ficou longo e praticamente sem cortes, né? Nós tivemos o quê? 2 cortes aí. Espero que vocês tenham me aguentado. Aí, ó, mais um corte porque eu me perdi. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a paciência de todos os meus apoiadores. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.